você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra ser saudosista, eu tô aqui pra falar do Orkut. Mais especificamente da época em que eu jogava RPG pelo Orkut. Aí você me pergunta, Danilo, o que é RPG? E eu te respondo, RPG é um jogo de interpretação de papéis, um jogo de interpretação de personagens. Nesse jogo, seu personagem tem objetivos e ele corre atrás desses objetivos. O mestre do jogo, que é aquele que coordena o jogo, que dá as aventuras, que apresenta o jogo, dá missões, e o seu personagem deve executar essas missões. Basicamente, você vai assumir um personagem que não existe e dar a sua interpretação para aquele personagem, como ele agiria em determinadas situações, você tomando a decisão. Alguns tipos de RPG não fazem uso do mestre. Os jogadores coordenam as aventuras eles mesmos, que era mais ou menos como a gente fazia no Orkut. Não tinha um mestre. Nós criávamos personagens ou usávamos personagens já existentes e dávamos a nossa interpretação para aqueles personagens e interagíamos uns com os outros, criando aventuras, criando intrigas, criando problemas. E soluções também. Por exemplo, o grupo que eu fazia parte, era um RPG que misturava Senhor dos Anéis com Star Wars. Já imaginou, né? Época medieval, magia com tecnologia e a força. Acabava que dava uma mistura muito boa. Era muito legal, era muito divertido. O meu personagem se chamava Guedebranc, que era uma abreviação do termo guerreiro de cabelos brancos. O apelido carinhoso do Guedebranc era Cabelo. Nós usávamos as comunidades do Orkut como planetas, como locais, como localidades. Então você tinha a comunidade de Yavin 4, você tinha a comunidade da Estrela da Morte, você tinha a comunidade de Mordor, você tinha a comunidade de Valfenda. Então cada um de nós também tinha a sua comunidade que chamava de lar. E lá organizava festas, organizava reuniões com os amiguinhos. Tinha uma comunidade específica que era o Coliseu SW/SDA, que era onde acontecia as lutas. Nós organizávamos tópicos ali e o tópico virava uma luta. Pessoas iam meio que chegando ali para assistir, iam se apresentando, escrevendo seus textos como elas iam assistir aquela luta, e os lutadores iam narrando a luta, cada um narrando sua ação e o outro lutador narrando se aceitava aquela ação ou como se esquivava daquela ação. Às vezes saía alguns probleminhas de um não querer aceitar a ação do outro e dava problemas. Isso aconteceu comigo quando eu lutei contra o dragão Smaug. Eu lembro de vários personagens, lembro do próprio Smaug com quem eu lutei. Tinha o Fério do anime Guerreiras Mágicas de Heorth, que também fazia parte deste grupo e fazia parte de outro também. Tinham vários desses grupos dos fakes, né? Os personagens fakes, pessoas fakes que não eram necessariamente pra zoar ou com celebridades ou com pessoas que existiam. Como a gente costumava narrar as ações? Por exemplo, a gente apresentava o ambiente, a gente dizia que estava entrando, que estava fazendo e descrevia com quem estava fazendo. Vou descrever uma ação de combate. Guedebranc entra na arena sob aplausos da torcida. Ele caminha até o centro lentamente, esperando a ordem do começo do combate. Essa geralmente era um texto de apresentação. O texto de combate mais ou menos seria: Guedebranc corre na direção de Smaug, salta e efetua um corte em diagonal de cima para baixo. Quando a gente levava algum golpe, a gente escrevia se aceitava ou não aquele golpe. Algo, por exemplo, eu vou interpretar o Smaug aqui. Smaug sente a lâmina da espada do oponente, que não lhe causa tanto dano por causa de seu peitoral de escamas, e contra-ataca com garras. A gente ia escrevendo e nessas trocas a gente mesmo acabava decidindo quem ganhava, ou o narrador, que a gente chamava para narrar o combate, decidia, era mais ou menos por aí. Eu lembro que tinha essa de Senhor dos Anéis, Star Wars, tinha uma outra só de Star Wars, uma que rolava pelo MSN também. Nossa, MSN, esse também é antigo. Tinha o grupo dos personagens de anime, tinham vários pequenos grupinhos assim. A gente se divertia bastante, eu lembro com saudosismo dos colegas da Galadriel, do Mal, do Mestre Caiano, meu Mestre Jedi, Mestre Caiano. Tinha a Lúthien, tinha o Fério, como eu já disse,
tinha um pessoal bom, tinha uma galerinha muito legal de interagir. A gente nem sabia oficialmente quem, era só o fake, era só os personagens que a gente interpretava. E eu sinto um pouco de falta disso hoje em dia, porque no Facebook você tem até os grupos, mas eu não sei, pela forma como os grupos são organizados ali, eu não sinto a mesma empolgação em fazer algo do tipo como era na época do Orkut. A forma como as comunidades funcionavam, a forma como você podia migrar de uma comunidade para outra, aí nas comunidades relacionadas, nas comunidades parceiras, alguma coisa assim, facilitava muito esse trajeto, facilitava muito tudo isso. Você, por exemplo, colocar escondido em alguma comunidade, outra comunidade que representava uma base, que representava um ponto secreto e coisas assim do tipo. Do jeito que é no Facebook hoje, eu não vejo muito como fazer. Mas tem gente que deve jogar assim pelo Facebook, do mesmo jeito que eu sei que tem gente que joga pelo WhatsApp. Aí pelo WhatsApp até já entendo, porque tinha gente que jogava pelo MSN e basicamente é a mesma coisa, mensagem de texto. Então eu até acredito que dê sim. Mas como era no Orkut, olha, eu acho que não vai ter. Era muito legal, era muito divertido, dava pra passar umas boas horas ali jogando esse RPG. E você já conhecia RPG? Você sabia o que é RPG? Gostou do que a gente fazia? Ficou com vontade? Dá uma procurada por RPG aí no Google que você vai achar bastante coisas. Tem o Padrim para você ajudar o canal, R$1 por mês, por boleto bancário, cartão, podendo cancelar a hora que quiser. Redes sociais na descrição. Muito obrigado mais uma vez, o canal está crescendo graças a vocês. Valeu pessoal, falou!